Vamos à aula de português de hoje. Pegue o seu livro e vamos ao nosso estudo. Começamos o capítulo 9, Vivendo e Fazendo História, lendo a história que a gente escolheu e realizamos algumas atividades. Vamos dar continuidade hoje na página 49, o exercício 9. As ideias desse relato estão organizadas em parágrafos. Resuma cada um deles apresentando a informação principal. Então você irá voltar ao texto lá da página 46 e vai anotar aí as ideias, as informações principais de cada parágrafo nesse exercício. No exercício 11, você vai responder um pouquinho sobre a linguagem desse texto. Você vai dizer se é formal ou informal, se combina com o narrador do texto, se é interessante para o público leitor e se combina com a finalidade do texto. Só para lembrar, a linguagem formal caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada. E a linguagem informal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. No exercício 13, a frase abaixo aparece logo no início do texto, a história que a gente escolheu. Puxa, essa escritora é boa demais! Percebam que nessa frase, para expressar emoção ou a impressão do menino em relação à autora, ele usou a interjeição puxa, palavra que serve para exprimir de modo enérgico e conciso um sentimento violento, uma emoção, uma ordem, como ai, psiu, alô, bem, ou puxa, como nós vimos nesta frase. Você irá responder: por que essa frase aparece no início do texto e o narrador personagem poderia ter escrito esse trecho de outra maneira? Como você acha que ele poderia escrever? Coloque aí na letra B dessa atividade. Por último, nos trechos do exercício 14, você vai sublinhar as palavras que expressam emoção, ou seja, as interjeições. Você vai ler cada quadrinho e vai marcar as interjeições que nós temos aí nesta atividade. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula de português. Tchau!